Olá, caros alunos da Escola Estadual Arnolfo Azevedo. Com muita alegria, né? O professor Anderson está aqui com vocês para esta live, para tirar dúvidas, poder ajudá-los nos estudos nesse momento de isolamento social. Antes de nós darmos início às nossas atividades, eu já postei no grupo de WhatsApp e também está no meu canal, Anderson José Pereira. Acessem o canal, se inscrevam no canal também. Todo o material de estudo eu estou postando tanto no grupo no WhatsApp, também como no grupo no Facebook e também no canal no YouTube. São todas as ferramentas com o objetivo de ajudá-los nos estudos nesse momento tão difícil para todos nós. Bom dia, Samuel, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. E antes de nós darmos início à parte acadêmica, né? Bom dia, Samuel, seja bem-vindo. Eu preparei a leitura, tá? É um livro, tá? É um livro que chama Na Jornada com Cristo, Roteiro de Deus para a Realização Pessoal, Max Lucado, tá? Vamos lá. A graça nos ensina a viver. Houve algumas vezes em que fizemos concessões à noite, sabendo que confessaríamos pela manhã. A pessoa que vê a graça como permissão para pecar equivocou-se completamente a respeito do seu significado. Quem entende a misericórdia almeja a santidade. É fácil ser como o homem que, em visita a Las Vegas, telefonou para o pastor querendo saber o horário do culto de domingo. O pregador ficou impressionado. A maioria das pessoas que visita Las Vegas não vem para ir à igreja. Eu não vim para isso. Estou aqui para jogar, festejar e farrear com mulheres. Se eu me divertir metade do que pretendo, vou precisar ir à igreja no domingo. É isso o significado da graça? Deus tem um objetivo de promover a desobediência? Não mesmo. Porque a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Esse trecho foi tirado de Carta de São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 11 a 12. A graça de Deus libertou-nos do egoísmo, porque dá um passo atrás. Nesse momento de isolamento social é muito importante mantermos a nossa fé, mantermos a nossa espiritualidade, confiarmos em Deus, cumprir com as nossas obrigações, fazer a nossa parte. Então, devemos estar sempre atentos às nossas atitudes, comportamentos e confiarmos em Deus. Tá bom? Vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, o que eu preparei para vocês? Isso aqui é o nosso roteiro de aprendizagem que eu já expliquei, já mandei para vocês, né? Para vocês estarem fazendo, é da página 31 a 33 da apostila. Vocês vão ler, vão responder com as suas palavras, tá? A habilidade correspondente é a seguinte, olha só. Reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, a unificação entre trabalho mecânico e o princípio da conservação da energia.
Dentro da língua portuguesa, a habilidade correspondente é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Dentro da matemática, a habilidade que vai ser desenvolvida nessa atividade é resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. O tema é calor como energia, tá? Aí tem a atividade 1, que eu passei para vocês estarem fazendo, e no vídeo anterior eu já expliquei sobre ela e já disponibilizei. Então nós vamos para uma outra atividade, que é a nossa atividade online, que apenas 20 alunos fizeram. O prazo era até dia 5 de junho, eu prorroguei esse prazo, o novo prazo, tá? O novo prazo agora é até dia 20. Então, novo prazo, dia 20 de junho, tá? Ok? Até dia 20 de junho. Ok? Vamos lá então. Então, nessa atividade online, a primeira pergunta era a seguinte: calor é energia que se transfere de um corpo para outro em determinada condição. Para essa transferência de energia, é necessário que entre os corpos exista: letra A, vácuo; letra B, contato mecânico rígido; letra C, ar ou um gás qualquer; letra D, uma diferença de temperatura; ou letra E, um meio material. Como apenas 20 alunos fizeram, né, a gente percebeu que nessa questão os alunos tiveram ainda algumas dificuldades. Mas eu vou explicar de maneira clara, né? A atividade online, pessoal, o que vocês deveriam ter feito? Olha só, na atividade online, tá? Nós temos a atividade online. Você coloca lá o seu nome, a sua turma, e depois tem aqui as questões. E o que eu fiz dessa vez? Eu fiz o seguinte, tá? Nesse caso aqui, nessas questões, essa aqui é na atividade de revisão. Mas aqui eu coloquei, lá do dia 5 também, apenas 20 alunos fizeram a atividade. Então essa daqui, o que é o calor. Aí tem um vídeo explicativo, pessoal, que vocês têm que assistir. Olha só, vamos ver o que eu vi aqui, ó, diferenças entre calor, temperatura e energia, tá? Muitas vezes nós confundimos calor com temperatura e ainda com energia. Se você já teve esse problema, deixe o seu joinha que eu vou resolver essa situação. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você, te preparando para o Enem, para os vestibulares? Então acesse meu site, professordouglasgomes.com. Então vamos nessa para a gente aprender mais um assunto novo. O que é energia? Para a gente entender este conceito abstrato, vamos estudar um caso simples de uma maçã em queda livre nas proximidades da superfície da Terra. À medida que nós deixamos a maçã cair, ela vai sofrendo mudanças nas suas propriedades. Que propriedades são essas? Ela tem como característica velocidade, que está relacionada ao movimento, e a altura,
que é a tal da posição. A altura dela me diz em que posição ela se encontra. Ao fazer um estudo detalhado das transformações que ocorrem à medida que ela cai, mudanças de velocidade, mudanças na altura, se verifica que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura, dá sempre um valor constante. E à medida que a altura diminui, a velocidade aumenta. Por quê? Porque esta soma vai dar sempre o mesmo valor. Se resolveu chamar isso daqui de energia mecânica, que vai ser algo que se conserva nesse contexto. A parcela que está relacionada ao movimento é chamada energia cinética. A outra parcela relacionada à posição é chamada energia potencial. Agora veja que interessante. Quanto mais veloz o nosso objeto estiver, mais energia cinética ele vai ter. E quanto mais afastado o nosso objeto estiver da Terra, quanto mais desagregado da Terra, guarda essa palavra, desagregado, afastado da Terra, maior a energia potencial. Por que estamos falando isso? Porque nós vamos agora para o contexto do mundo microscópico. Aqui no contexto microscópico nós também temos energia cinética e energia potencial das partículas. Energia cinética relacionada à agitação delas e energia potencial relacionada à atração que essas partículas sofrem entre si. E olha que legal, quanto mais agitadas elas estiverem, mais velocidade e mais energia cinética vão ter. Por outro lado, quanto mais afastadas, lembra que quanto mais afastada a maçã estava da Terra, mais energia potencial ela tinha? Também aqui isso vai acontecer. Quanto mais afastadas, mais desagregadas as moléculas estiverem, mais energia potencial elas vão ter. Então, quando a gente quer provocar uma transformação no mundo microscópico, nós vamos precisar provocar variação dessas energias cinética e potencial. Mas o que isso muda na nossa percepção? Para os termômetros, mudança na energia cinética é sensível. Ele consegue sentir a mudança na energia cinética. A gente hoje sabe que uma das interpretações para aquilo que nós chamamos de temperatura é que a temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas. Ou seja, a temperatura está relacionada à energia cinética dessa agitação das partículas. Por outro lado, a energia latente é escondida para o termômetro. O termômetro não consegue percebê-la. E esta energia latente está relacionada à desagregação das partículas. Durante a desagregação das partículas que constituem um corpo, você vai ter o aumento da energia sem mudança de temperatura, como no caso do gelo, que está a 0 graus Celsius, começando a derreter na pressão do nível do mar. Quando ele termina de derreter, o gelo se transforma em água a 0 graus Celsius. Não há mudança na temperatura durante essa transformação. Por quê? Porque nós estamos fornecendo energia para o gelo derreter, mas esta energia está sendo assimilada de forma escondida, latente, para o termômetro, na forma de energia potencial. Agora, vamos para a parte conceitual de energia interna e temperatura. Nós vamos falar de temperatura absoluta, aquela medida na escala Kelvin. Como funciona isso? A temperatura está relacionada ao valor médio da energia cinética das partículas que constituem o corpo. Douglas, como assim? Na hora que você vai olhar as partículas que constituem o corpo, o átomo ou a molécula, se o objeto for feito de uma substância molecular, a gente vai pegar o valor médio da energia de agitação por partícula está relacionado à temperatura. A gente consegue verificar isso experimentalmente. Isso foi feito inicialmente no estudo dos gases. Agora, a energia interna daqui vai depender não só do quão agitada está uma partícula, mas da quantidade de partículas que a gente tem. Um exemplo que eu gosto de dar é aquele caso em que você pega uma xícara de café. Se você for observar, a temperatura da xícara de café está enorme. Assim que você acabou de passar o café. Está cerca de 100 graus Celsius, né? Água fervente. Então aquela partícula, uma partícula do café está muito agitada. Então a temperatura está alta. Se você for a um iceberg, aquele objeto grande, a temperatura do iceberg é menor, água congelada. Então se você for pegar uma partícula do iceberg,
ele tem muito menos energia do que uma partícula do café. Notou isso? Agora, onde é que tem mais energia no total? No iceberg ou no café? Bem, no total, o iceberg ganha. Por quê? Porque apesar de você ter uma molécula do iceberg com pouca energia, baixa temperatura, você tem muito mais moléculas no iceberg do que numa xicrinha de café. Concorda com isso? Então você sempre precisa fazer essa comparação das duas coisas. A energia interna, ela é o número de partículas vezes a energia média de uma partícula. Esta energia média está relacionada à temperatura, mas não se esqueça de considerar o número de partículas envolvidos também. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova, para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. E o que é calor? Calor é o processo de transferência de energia causado pela diferença de temperatura ocorrendo espontaneamente para as regiões de menor temperatura. Douglas, como assim? Eu jurava que calor era temperatura. Não. A temperatura é medida em Kelvin. A energia é medida ou em caloria ou em joule, ou joule, como você preferir chamar. E o calor é o processo da transferência de energia, que vai acontecer espontaneamente. A gente sempre que coloca dois objetos, um a maior e outro a menor temperatura, vai passando o tempo, a temperatura do que estava grande vai diminuindo e a temperatura do que estava pequeno vai aumentando até que eles atingem um valor intermediário. As variações de temperatura vão ser iguais? Não. Observe, por exemplo, que de 70 para 30 baixaram-se 40 graus Celsius. Já de 20 para 30, aumentaram 10 graus Celsius. Então não ocorreu transferência de temperatura. Douglas, mas não era para dar a média aritmética? Não, não necessariamente. Então não existe transferência de temperatura. Se existisse, as variações deveriam ser iguais. Suponha que nesse nosso exemplo a gente fosse fazer o cálculo da variação da temperatura. Veja que não foi igual. A variação da temperatura do nosso verde foi menos 40 graus Celsius, enquanto que do laranja, de 20 para 30, foi mais 10 graus Celsius. Por outro lado, a transferência de energia vai ter o mesmo valor. A variação da energia do verde, suponha que seja menos 418 joules ou joules. O do laranja vai ser mais 418, porque o que um perde de energia, o outro ganha. E esta transferência de energia nós chamamos de calor. Então, isso aqui é o que nós chamamos calor. Muitas vezes a gente também chama de calor a quantidade de energia transferida no processo. Agora vamos falar da linguagem. Uma observação, a gente chama de calor o processo de transferência de energia que acontece aqui, causado pela diferença de temperatura. Tudo bem? Mas quando é que para esse processo? Quando as temperaturas ficam iguais. A gente diz que nesse caso foi atingido o tal do equilíbrio térmico. Uma observação, chamamos calor também a quantidade de energia transferida por meio desse processo aqui. Tudo bem? Agora, cuidado com a linguagem. A gente vê em muitas questões calor é energia em trânsito. Está correto? 100% correto? Não, mas é aceitável. Na sua cabeça, pense que o correto seria a gente dizer calor é trânsito, é transferência, é processo de transferência de energia. Essa seria a forma mais adequada. Mas nós vamos perdoar os vestibulares que trazem o conceito de energia em trânsito. Por que eu não quero dizer que calor é energia? Porque energia é uma propriedade que caracteriza como o nosso objeto está. Como assim? Volta para cá, ó. A gente viu que temperatura está relacionada ao estado do nosso objeto. Nosso objeto é caracterizado por estar com aquela temperatura. E energia também, já que energia está relacionada ao número de partículas e à temperatura. Então, energia é uma propriedade de estado. É algo que caracteriza o estado.
tanto energia quanto temperatura. E calor? Não. Calor não é propriedade, por isso ninguém pode ter calor. Ah, Douglas, mas eu estou com calor. Não, isso você não pode dizer. Calor é um processo, então você não é um processo, nem está um processo. Você está submetido a um processo. Você pode estar recebendo muito calor e isso te causar sensações desagradáveis. Por falar nisso, receber calor é uma forma que a gente fala, né, que é comum se ouvir, mas o correto mesmo, ao pé da letra, seria: o corpo recebeu energia por meio do processo calor. Douglas, e se a questão me perguntar qual a quantidade de calor, é qual a quantidade de energia transferida por meio do processo calor. Então, calor está relacionado a processo, a transformação. Então, o calor não está relacionado ao estado, mas a uma transformação de estado. Para finalizar, temperatura é uma propriedade de estado. Existe a temperatura inicial, a final e a variação desta propriedade, a variação da temperatura, que a gente representa por delta T maiúsculo. É costumeiro a gente usar o T maiúsculo para temperatura e o T minúsculo para tempo. Vamos deixar assim. Algumas pessoas usam a letra grega θ. Fique à vontade. Você pode fazer do jeito que achar melhor. Vamos agora para a propriedade de estado chamada energia. Energia é uma propriedade que caracteriza como a coisa está. Existe a energia inicial, a energia final e a variação da quantidade de energia. Agora, calor é uma quantidade envolvida num processo de transformação de estado. Então, ela já está relacionada a uma transformação, não está relacionada ao estado. Então, a quantidade de calor não é uma propriedade. Então, você não tem calor, você tem energia. Você pode variar a sua quantidade de energia por meio do processo calor. Então, quando você está com aquela sensação de calor, é muito provável que você esteja recebendo calor do ambiente em excesso, recebendo energia do ambiente por meio do processo calor em excesso. Isso te causa sensação de calor. Tudo bem? Você não está recebendo temperatura. A temperatura é uma condição para que ocorra essa transferência de energia. A temperatura do ambiente sendo muito alta vai proporcionar uma transferência intensa de energia pelo mecanismo calor para o seu corpo, te causando aquela sensação desagradável. Por outro lado, a sensação de frio, bem, o frio não existe. Na verdade, a sensação de frio ela é causada pela perda de energia pelo mecanismo calor para o ambiente quando o ambiente está a temperaturas muito baixas. Essa perda de energia fica tão rápida, tão intensa, que te causa tal da sensação de frio. Então não vamos confundir. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Muito bem, pessoal. Então, esse é o canal do professor Douglas Gomes, a qual ele explicou para nós aí as diferenças entre calor, temperatura e energia. Realmente, Samuel, você foi muito elogiado no conselho por conta de toda a sua dedicação, esforço e empenho. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo. Nós estamos fazendo uma devolutiva da atividade online. E a primeira pergunta, né? Está lá: calor é energia que se transfere de um corpo para outro em determinada condição. Para essa transferência de energia é necessário que entre os corpos exista, como o professor muito bem explicou, tem que haver uma diferença de temperatura, pessoal. Para que ocorra o fenômeno, né, calor, essa energia em trânsito, os corpos mais quentes transferem energia para os corpos de menor temperatura. Então vamos agora, aqui ó, outra revisão importante desse professor aqui, que eu achei bem bacana. Tá? Buenas, está na hora de mais uma aula de revisão e o assunto agora é calorimetria. A gente começa definindo duas grandezas importantes para a calorimetria. A primeira delas é a capacidade térmica, representada pela letra maiúscula C, o Czão, que é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, o calor aqui ele pode ser em calorias
ou joule, tanto faz. E a variação da temperatura, na unidade do sistema internacional é o Kelvin, mas o que vai aparecer de maneira mais comum aí é o grau Celsius, ok? Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo varie 1 grau Celsius, o calor perdido ou absorvido, dependendo se está aumentando ou diminuindo a temperatura. E o calor específico, que é a letra C minúsculo, Czinho, é a quantidade de calor necessária para que cada grama do corpo varie 1 grau Celsius. A capacidade térmica fala do calor necessário para o corpo inteiro, e o calor específico fala para cada grama do corpo. Então, a unidade de capacidade térmica é a caloria por grau Celsius. E a unidade de calor específico é a caloria por grama grau Celsius, porque tu pode ver bem aqui que agora tem a massa dividindo o calor. Então, se diz que a capacidade térmica é uma característica do corpo, porque ela caracteriza aquele corpo com aquela massa, com aquela substância que ele é feito. E a capacidade térmica se diz que é uma característica da substância. Como tu compara massas iguais, sempre a unidade de massa, 1 grama, 1 quilo, tu acaba comparando então só as substâncias. O calor específico passa a ser então uma característica da substância, enquanto a capacidade térmica é uma característica do corpo todo. Essa fórmula aqui do calor específico, se tu reorganizar ela, tu pode escrever a famosa fórmula do Q macete, que é a quantidade de calor necessária para que um corpo de certa massa, M, com certo calor específico, varie a sua temperatura de uma certa quantidade de graus Celsius, ok? Então essa é a fórmula do Q macete, que é a fórmula que tu está mais acostumado a ver. É a mesma equação, na verdade. E ainda tem a fórmula da mudança de estado, que é o Q moleza, que é igual a M vezes L, tá? O L é o calor latente. Lembra que cada substância tem 2 calores latentes, um para fusão, o outro para vaporização. O calor latente de fusão é o mesmo de solidificação, assim como o de vaporização é o mesmo de liquefação ou de condensação, certo? A unidade do calor latente é a caloria por grama. Repara que não aparece a temperatura na mudança de estado. Isso é fato. Sempre que tu fornece calor para um corpo e a temperatura não varia, é porque ele está mudando de estado, certo? A temperatura jamais varia quando o corpo está mudando de estado. Isso é muito importante, é um conceito importante. Lembra daquele gráfico do calor em função da temperatura? Tu tem a temperatura no eixo vertical, tu tem o calor no eixo horizontal e tu tem aquele gráfico dos platôs. Fase sólida, mudança de estado aqui, fusão, fase líquida, vaporização e aí fase gasosa. Lembra desse gráfico dos platôs? Ele pode aparecer na tua prova. É importante identificar que os platôs aqui, as linhas horizontais, são as mudanças de estado, tá certo, cara? E também lembra dos sistemas isolados. Sistemas isolados, quando 2 corpos ou mais trocam calor de diferentes formas, pode ser por macete, pode ser por moleza, pode ser que tenha mudança de estado, pode ser que não tenha mudança de estado. O que importa é que se tu somar todos os calores trocados, soma tudo, essa soma aqui tem que ser igual a zero, porque como o sistema está isolado, ele não perde calor para o ambiente, nem recebe calor do ambiente. Toda a energia fica dentro do sistema. No total, o calor trocado é zero, porque um corpo recebe energia e o outro perde. Digamos assim, recebe 100 joules, o outro perde 100 joules. No fim das contas, se tu somar tudo, mais 100 joules, menos 100 joules, a soma é zero. Isso aqui é a base para tu resolver as questões de sistema isolado. Soma todos os calores trocados e iguala a zero. Voltando um pouquinho ali no calor específico, vale a pena compreender o calor específico como sendo a dificuldade oferecida para o corpo para variar sua temperatura. Ou seja, quanto maior for o calor específico de uma substância, mais difícil é variar sua temperatura, porque mais calor tu vai ter que fornecer ou retirar da substância para que a sua temperatura aumente ou diminua. Então, as substâncias com maior calor específico são as substâncias que têm a sua temperatura variada com mais dificuldade. Exemplo, água e areia. A água é mais difícil de variar a temperatura do que a areia. Tu vai para a praia no início da manhã, a areia já está quente, mas a água ainda está fria. Quando tu sai da praia ou sai da piscina no final do dia, quando tu sai, a areia já esfriou, já saiu o sol, a areia esfriou, mas a água ainda está quente, porque a temperatura da água é mais difícil de variar.
E outra coisa importante também sobre o calor específico, vale a pena dar uma revisada nas unidades, porque tem muita unidade para calor específico. A mais comum é a caloria por grama grau Celsius, mas tu também pode escrever em joules por grama grau Celsius, e aí para transformar de caloria para joule é só multiplicar por 4,2. E também tu pode escrever em joules por quilograma grau Celsius, e aí tu multiplica por 1000, certo? Daqui para cá direto, né? Daqui para cá direto é só multiplicar por 4.200, e os caminhos contrários é só dividir. Cara, eu espero que essa aula de revisão tenha te ajudado aí. Qualquer dúvida... Então vamos lá, pessoal. A pergunta número 2 as afirmativas abaixo referem-se aos processos de transmissão de calor, condução, convecção e radiação. As afirmativas: a condução se dá apenas em meios materiais. Item 2. A convecção exige um meio fluido. 3. Os 3 processos exigem um meio material. É correta ou são corretas apenas as afirmativas. A resposta correta é a letra E, pessoal. Ou seja, a condução se dá apenas em meios materiais. E a 2, a convecção exige um meio fluido. E quando você errar, vai aparecer esse vídeo, que vai falar sobre a transmissão de calor. Isso é do professor Torre. Buenas, então a gente vai estudar agora nesse vídeo os processos de transmissão de calor, que são 3. O primeiro deles é a condução, que é um processo que explica por que tu consegue botar uma barra de metal, por exemplo, no fogo, aquecer ela por uma ponta e segurar ela durante um certo tempo sem queimar a mão. Mas depois de um certo tempo tu vai ver que esse calor vai começar a chegar até a tua mão e tu pode queimar a tua mão se tu assim permanecer com ela com a barra no fogo. Então, tu aquece a barra por uma ponta e o calor gradativamente vai se propagar ao longo da barra até chegar na outra ponta onde tu vai estar segurando. Como é que tu explica esse processo? Então a gente vai fazer aqui, a gente vai analisar microscopicamente essa barra. A gente sabe que ela é formada por átomos, e quando tu aquece uma ponta da barra, então essa aqui é a ponta que eu estou aquecendo, a gente sabe que vai aumentar a temperatura daquela ponta, ou seja, vai aumentar a agitação dessa molécula aqui que está recebendo o calor diretamente, primeiro, né? Então, ela vai aumentar a agitação e vai transmitir essa agitação para suas moléculas vizinhas. Essas moléculas vizinhas vão aumentar a sua agitação e vão transmitir para suas vizinhas, e tu vai vendo que isso vai acontecendo sucessivamente. As moléculas vão ganhando agitação, vão transmitindo essa vibração porque vão encontrando as vizinhas pelo caminho, e até que o calor finalmente chega lá na outra ponta da barra onde tu está segurando. Então esse é o processo de transmissão de calor por condução. É um processo que ele ocorre de maneira mais eficiente nos sólidos. Ele também ocorre nos líquidos e nos gases, mas ele é mais eficiente nos sólidos, porque nos sólidos as moléculas estão mais próximas, as ligações estão mais fortes, então essa vibração consegue se transmitir com maior eficiência. Como é um processo de transmissão de calor que depende das moléculas, depende da presença, da existência de moléculas, de átomos, então é um processo que depende do meio material, tá? Ou seja, é um processo que não acontece no vácuo, tá? Não ocorre no vácuo. Porque tu precisa do meio material. Não ocorre no vácuo, então. Certo? E nos sólidos acontece melhor nos sólidos. Ok? Então esse aí é bem tranquilo, o processo de transferência de calor por condução. Na sequência, então, o processo de convecção. Aí para explicar ele, vamos pegar o seguinte desenho. Eu tenho um líquido aqui dentro de um recipiente e eu estou aquecendo esse líquido. E o que está acontecendo? Eu estou formando aqui uma corrente de convecção. Porque eu aquecer esse líquido,
eu formo aqui embaixo uma camada menos densa e a gente sabe que o menos denso boia no mais denso. Então, essa parte do líquido aqui que está mais densa, ou seja, está mais quente, tá? Aumentou a temperatura, ela sobe, tá? Ela vai subir e o líquido que estava lá em cima, portanto, que é o mais denso, porque ainda não aumentou sua temperatura, o mais denso vai descer. Aí ele vai ser aquecido, vai subir, o que estava lá em cima vai descer, então tu vai provocar essa circulação do menos denso subindo, do mais denso descendo, aquecendo, e assim tu vai aquecer uniformemente todo o líquido, vai propagar o calor por todo o líquido, mudando a temperatura uniformemente do líquido. O processo de convecção, então, é um processo que ele não ocorre nos sólidos. Tu consegue imaginar por que ele não ocorre nos sólidos? Porque tu precisa que uma massa saia daqui, as moléculas saiam daqui e se desloquem até lá em cima, ou de cima para baixo. E no sólido as moléculas não têm essa liberdade de deslocamento, então a convecção não ocorre nos sólidos. Ok? Ela ocorre nos líquidos e gases, tá? E como depende da presença de líquidos e gases, não ocorre, obviamente, no vácuo. Não ocorre no vácuo. Certo? O terceiro e último processo de transmissão de calor é a irradiação, que é o processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética. O rádio, as ondas de rádio, são ondas eletromagnéticas. O infravermelho do teu controle remoto aí são ondas eletromagnéticas, raio-x, micro-ondas, sinal de celular, Wi-Fi, tudo é onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas transmitem, elas carregam com si energia. E é essa energia que vai ser empregada no aquecimento, por exemplo, é através da irradiação que o Sol aquece a Terra. Como no espaço entre o Sol e a Terra só existe vácuo, esse é um processo que sim acontece no vácuo. Ele não precisa de meio material para se propagar, porque as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo. Tanto é que o Sol consegue aquecer a Terra. Não fosse o Sol, a vida na Terra seria impossível. Um outro exemplo é uma fogueira. Quando tu está de frente a uma fogueira, aquele calor que tu está sentindo chegar, a maior parte desse calor está chegando até ti através do processo de irradiação. Também acontece convecção no ar, mas o que predomina numa fogueira é o processo de irradiação. Tá certo? Então esses foram os 3 processos de transmissão de calor, bem tranquilo, bem... Muito bem, pessoal. Nós tivemos a oportunidade de ver esses 2 vídeos presentes na atividade online. Peço novamente que os alunos que não fizeram, façam essa atividade. Quem já fez, quiser refazer para tentar melhorar a sua nota, pode também fazê-la, tá? Na próxima live eu vou continuar esse processo de correção e essa conversa, né, essa devolutiva dessa atividade online. A nossa live se encerra por aqui. Desejo a vocês uma excelente tarde. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.